Você sabia que existe uma lenda de que o Teatro José de Alencar, em Fortaleza, é mal assombrado pelo espírito de uma bailarina? Pois é. Hoje vamos conhecer a história desse teatro incrível e descobrir por que ele foi e ainda é tão importante para a cultura da cidade. E claro, vamos entender de onde surgiu essa história de fantasma. Lá por volta de 1850, a galera começou a pressionar as autoridades para construir um teatro oficial em Fortaleza. Isso porque os espaços para espetáculos que a gente tinha na época eram bem improvisados e não duravam muito. O teatro por aqui era levado na raça por grupos amadores mesmo. Lá por volta de 1890, a praça que hoje é a Praça José de Alencar não tinha tantas lojas como hoje em dia. Os principais prédios eram o Batalhão da Polícia Militar e uma escola. Em 1894, o presidente do estado, Coronel Bezerril Fontenelle, deu o pontapé inicial para a construção do teatro, marcando o início das obras bem no meio da Praça do Patrocínio, que depois virou Praça Marquês do Herval e hoje é a Praça José de Alencar. O primeiro projeto, feito por Isaac Amaral e Roberto Goldblisby, planejava construir o teatro sobre os alicerces de uma obra antiga, que era para ser um mercado, mas acabou abandonada. Só que em 1896, o presidente cancelou o contrato e mandou revisar a obra, que foi considerada inviável. Então, ele decidiu construir o teatro no terreno onde já tinham projetado construir um teatro em 1864, mas que não tinha saído do papel e estava servindo, era como pátio para os cavalos do batalhão da polícia. Hoje, essa área é onde ficam os jardins do teatro. Em 1904, no governo de Nogueira Acioli, finalmente decidiram construir o Teatro José de Alencar. Mas só 2 anos depois, em 6 de outubro de 1908, que as obras começaram de verdade. A estrutura metálica que veio lá da Escócia ficava exposta na praça. Quem comandou a obra foi Raimundo Borges Filho, um oficial do Exército, que também era genro do presidente Nogueira Acioli. O engenheiro responsável pelo projeto foi o capitão Bernardo José de Melo. A ideia era ter uma fachada no estilo dos teatros jardins da época. A inauguração do Teatro José de Alencar foi um espetáculo à parte. Rolou numa sexta-feira linda, 17 de junho de 1910. A festa contou com um concerto da Banda Sinfônica do Batalhão de Segurança. E para completar, teve apresentações culturais e um show de fogos de artifício. O Teatro José de Alencar foi planejado para ser um teatro-jardim, mas o jardim mesmo só saiu do papel em 1975, 65 anos depois da inauguração do teatro. Esse jardim ocupa todo o espaço ao lado do teatro, que antes era ocupado pelo Quartel de Cavalaria de Fortaleza e pelo Centro de Saúde Bar Capelon, que foi demolido em 1973. O Teatro José de Alencar passou por várias reformas ao longo dos anos. Em 1918, rolou a instalação das primeiras luzes, o piso foi trocado e 2 novas escadas foram adicionadas. Em 1957, as cadeiras de palhinha foram trocadas por cadeiras de plástico. Depois, em 1974, o teatro passou por uma reforma grande, com a estrutura metálica sendo recuperada e as cadeiras de palhinha voltando. Também foi adicionado um jardim lateral. Em 1991, o jardim foi renovado e um novo espaço ao ar livre foi criado, além de um prédio anexo. Em 2013, depois de 22 anos sem reformas, o teatro ganhou uma repaginada geral. Agora, falando sobre Lenda da Bailarina. Ninguém sabe exatamente em que ano começou a história, mas já rola há um bom tempo. Dizem que alguns funcionários e frequentadores do Teatro José de Alencar já viram o fantasma de uma bailarina por lá. Ela aparece do nada, geralmente acompanhada de uma brisa gelada, quase invisível e com uma voz que mais parece um sussurro. E não é só isso. Ela faz piruetas e outros passos de balé. A lenda diz que ela é uma jovem de vestido azul e cabelos longos e sempre solta a frase: "Eu preciso ensaiar antes de sumir". A galera que trabalha e frequenta o teatro sempre conta histórias de que a bailarina fantasma dança no palco à noite, passeia pelos corredores e tenta conversar com quem não tenha medo do seu hálito gelado. Parece que a vida dela tá tão ligada ao teatro que só quem tem coragem consegue ouvir o que ela tem a dizer. A escritora Socorro Acioli ficou tão curiosa com essa história que decidiu passar a noite no teatro para sentir a presença da bailarina. E com base no que ela sentiu e descobriu, escreveu o livro A Bailarina Fantasma. Dizem que para lidar com essas aparições, uma luz fica acesa ao lado do palco quando todas as outras estão apagadas.